Saudações, colegas. Chamo-me Jofre Jeremias e irei dar início à nossa apresentação, que tem como tema Irrigação, Prospecção e Localidade. Como ponto de partida, dizer que a irrigação é uma das práticas mais importantes para garantir a produtividade agrícola, essencialmente em regiões com distribuição irregular de chuvas. Entre os principais métodos existentes estão a irrigação, prospecção e localidade. Esta apresentação tem como objetivo abordar e comparar os sistemas de irrigação, prospecção convencional, autopropelido, pivô central e localidade, destacando assim os seus princípios de funcionamento, componentes, vantagens e limitações de aplicação. Indo para a irrigação e prospecção, ver que a irrigação e prospecção convencional ela simula uma chuva natural, lançando água sob pressão através dos aspersores que podem ser fixos ou móveis. E tem como componentes principais, temos a bomba, as tubulações, que podem ser principais, secundárias e os ramais. E está-se a falar da linha lateral e a linha principal. E por fim, os aspersores. A irrigação e prospecção convencional tem como vantagem boa uniformidade de aplicação, adaptável a diferentes tipos de solos e culturas e permite a fertirrigação. E como desvantagem, tem como alto consumo de energia devido à pressão, perdas por evaporação e vento, aplicações típicas em hortas, cereais, pastagem. Ela só pode ser aplicada em áreas médias ou pequenas, e essa é uma das desvantagens consideráveis. Como podemos ver aqui, temos o esquema de irrigação. Aqui temos a linha principal, como pode-se ver, que é alimentada através de uma bomba, e por sua vez ela capta numa fonte. Depois da linha principal, temos aqui as linhas laterais, e aqui temos os aspersores. Aqui temos um vídeo ilustrativo que mostra como funciona o sistema de aspersão convencional. Aqui temos a nossa fonte de captação, temos a bomba, aqui temos os nossos aspersores levando uma determinada área. Indo para irrigação e prospecção do tipo autopropelido, temos como conceito que o que acontece nesse tipo de irrigação? É um caminhão, aspersor montado em um carrinho, que é puxado automaticamente por um tubo flexível enrolado a um carretel. Quais são os componentes do carretel? Nesse caso, com uma mangueira PA, canhão de aspersores, turbina ou motor hidráulico. Em seguida, irei mostrar como funciona e como é o procedimento. Mas antes disso, temos aqui as vantagens como a alta mobilidade e facilidade de transporte, menor necessidade de obra por ser muito automatizado. Como desvantagem, uniformidade menor que a do pivô central, elevado consumo de energia a pressão, nesse caso por usar bombas que são alimentadas por diesel ou energia nesse caso. E aplicações em culturas anuais de pastagem de média e grande extensão. Aqui temos um vídeo ilustrativo que mostra como funciona. Aqui temos o nosso caminhão. Aqui temos a nossa bomba que faz a sucção numa fonte que por sua vez transporta a água para o nosso carretel com a nossa mangueira. Como podem ver aqui no vídeo, e manda para começar a irrigar a nossa área automaticamente puxando
nosso carinho. E assim como funciona o tipo de irrigação por aspersão, autopropelido. Temos também a irrigação por aspersão tipo pluva central. É um sistema formado por tubulações montadas sobre um torre, né, que irrigam em torno de um ponto central, irrigando em forma circular. Quais são os componentes? Temos como componentes principais uma torre central, torre móvel, aspersores, sistema de controle e monitorização. Esse sistema tem como vantagem uma alta uniformidade e eficiência, alta automação e facilidade de operação, porque ela gira em torno de um círculo, irrigando a nossa área, sem precisar de mão de obra. Como podemos ver aí, uma outra vantagem. Como desvantagem, muito caro, os custos de elevação muito caro, tem limitações em áreas. Além do ciclo, também pode ser colocado desenquadrado, né? Temos aplicações grandes, lavouras como milhos, soja e tal. Aí como podemos ver aqui temos o nosso pivô, em que essa nossa torre gira em torno desse pivô, como pode ver aqui. Temos aqui o nosso pivô, nosso fixo, e essa torre gira para esse lado, irrigando essa área. Tem nosso outro tipo com pivô lateral. Temos nossos aspersores espaçados aqui e irriga nessa direção. Essa é a nossa área que nós pretendemos irrigar. Aqui temos um vídeo ilustrativo que mostra como são irrigadas nessa área. Temos nosso pivô central e nosso dosatório, que são a área que pretende-se irrigar. Sendo assim, dou a palavra ao meu colega. Saudações docentes, saudações colegas. Chamo-me somente José Ligeiro e vou dar continuidade com aquilo que é a nossa apresentação. Falando daquilo que nada mais é que a irrigação localizada. A irrigação localizada, vamos falar exatamente do gotejamento e microaspersão, é o tipo de irrigação que baseia-se no fato de aplicar água diretamente na raiz das plantas com baixa vazão e alta frequência. Nesse tipo de irrigação temos como componentes principais filtros, reguladores de pressão, tubulações laterais e seus emissores. Também podemos destacar algumas vantagens e desvantagens nessa irrigação, como é o caso de temos como vantagens alta eficiência no uso da água, neste caso, e reduz doenças fúngicas e desperdícios. Também podemos constatar que é ideal para fertirrigação. Como principais desvantagens, podemos destacar neste caso como principais desvantagens podemos destacar o seguinte: o seu custo inicial elevado, não é? É suscetível a entupimentos, claramente. E também destacamos algumas aplicações, como em fruticultura, hortaliças, estufas e jardins. Temos aqui uma imagem ilustrativa, não é? Da irrigação localizada, como podemos ver no sistema. Então, na imagem ilustrada, podemos ver que na irrigação localizada todo o sistema é composto por, primeiramente, a fonte de água, não é? E colocamos lá a bomba na sucção, em que vai succionar a água da fonte, usando aqui o sistema todo, o tubo de Venturi, e vai para o filtro de areia, e dali com as tubulações irrigamos ou fazemos chegar água à nossa área que pretende ser irrigada neste caso. Contamos com a ventosa na linha principal, já sabemos qual é a função de uma ventosa. Temos um registro na linha principal e também na linha de derivação, onde podemos derivar. E como podemos ver, é assim que funciona o
gotejamento, não é? E assim sendo, fazemos uma comparação geral, não é, de todos os sistemas de irrigação aqui mencionados. Então, vemos que na aspersão convencional a sua eficiência é de mais ou menos 7 a 80%, com custo médio, pressão média, automação baixa e uso diversificado, enquanto que no autopropelido a eficiência é mais ou menos 65 a 75%, custo médio, pressão alta, automação média, usado em pastagens e grãos. No pivô central a sua eficiência é de 80 a 90%, com custo alto, uma pressão média, automação alta, usado em grandes lavouras. Enquanto que na localizada a sua eficiência é de 85 a 95%, com custo alto, pressão baixa, automação alta, ideal para hortas e frutíferas. Vamos falar do dimensionamento. Quanto ao dimensionamento, temos que ter em conta os seguintes cálculos a serem efetuados. Nesse caso, como o tempo necessário de irrigação por posição, que vai ser igual ao somatório do tempo de irrigação mais o tempo que irá levar para desmontar de uma posição e montar noutra. Aí teremos o tempo necessário de irrigação por posição. Também para o cálculo do diâmetro, o diâmetro da tubulação, que vai ser igual a raiz quadrada de 4π vezes caudal sobre a velocidade de escoamento. O primeiro passo no dimensionamento. O segundo passo, procedemos, portanto, com o cálculo do NPLD, que seria o número de após o dimensionamento, devemos calcular o NPLT, que seria o número de posições que uma linha lateral poderá ser capaz de irrigar em um dia de funcionamento. Para isso, divide-se o tempo de funcionamento pelo TNP, que anteriormente foi calculado. Então, isso quer dizer que uma mesma linha poderá ser capaz de irrigar dois locais diferentes ou duas posições ao mesmo dia de trabalho. Então, no terceiro passo, agora será preciso saber quantas posições da linha lateral vai ter na linha principal, ou seja, os hidrantes. Para isso, vai se dividir o comprimento da área, o espaçamento entre linhas, de aspersores e multiplicar-se por 2, já que a linha principal passará pela área dividindo-a ao meio, né? Aí teremos o nosso NTP. Em seguida, para calcular o caudal, já como é sabido, usamos já a relação da velocidade e a área na hora da tubulação. Aí obtemos o caudal. Prosseguindo com o cálculo, também temos as perdas de cargas, que iremos usar a equação de Eisenhower das perdas de cargas, com a equação aqui apresentada. Para calcularmos, portanto, o PM, que vai ser igual, ou vai ser a divisão entre a área molhada pelo emissor, em metros quadrados, sobre a área total irrigada, em metros quadrados também. E em seguida vamos calcular a evapotranspiração, não é, que é dada pela forma ETC log, que é igual a ETC vezes KL, onde o ETC seria a evapotranspiração média em milímetros por dia, e a ETC seria a evapotranspiração potencial da cultura em milímetros por dia. O KL seria o fator da correlação. Então, o fator da correção recomenda-se para o caso geral o método de Keller e Prisner. KL vai ser igual a 0,1 vezes a raiz de P. Também temos que ter a lâmina de irrigação, onde o IRN log real vai ser igual a capacidade de campo menos a velocidade vezes área sobre 10. Isso vezes dA vezes E vezes PM sobre 100. Em que o RNC log seria a irrigação real necessária. E aí seguimos com mais passos, como a irrigação total necessária, o turno de rega, que não pode faltar. E finalmente falamos da ideia de negócio com base na irrigação. Então, na nossa ideia de negócio, não é? Com base nesses sistemas, é possível criar um negócio voltado para o fornecimento e manutenção de sistemas de irrigação, principalmente para pequenos e médios agricultores. Algumas ideias incluem o seguinte: venda e instalações de kits de irrigação localizada,
ou seja, gotejamento para hortas e pomares, prestação de serviços de consultoria em dimensionamento e eficiência de irrigação, locação de sistemas autopropelidos para uso temporário durante épocas de seca, revenda de componentes, isto é, aspersores, bombas, filtros, mangueiras e também oferecer a manutenção técnica dos mesmos, desenvolvimento de soluções de automação e monitoramento remoto para pivôs centrais. E como conclusão, damos aqui a entender que cada sistema de irrigação possui características próprias que o tornam mais adequado a determinadas condições. A escolha do sistema ideal depende do tipo de cultura, do solo, do relevo e disponibilidade de água e recursos financeiros, não é? A tendência atual, é o uso de tecnologias automatizadas e eficientes que permitem maior economia e menor consumo de energia. E obrigado pela atenção dispensada. Assim encerramos a nossa apresentação. Obrigado.